Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Seja bem-vindo nesta manhã de quarta-feira na nossa Sala da Esperança. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto e o Espírito Santo de Cristo Jesus, o Espírito de Deus também está aqui conosco e certamente Ele vai falar profundamente no nosso coração. Afinal, nós temos hoje uma mensagem muito especial, uma mensagem que é muito importante, a orientação do Espírito Santo, e nós vamos ver através da palavra de Deus, queridos, que nós, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos absolutamente nada. Por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que Ele possa viver conosco, nos ensinando e nos guiando em toda a palavra de Deus, tá? Mas, queridos, se eu quero orar com vocês neste momento, nós vamos pedir a Deus para que esse mesmo Espírito, tá? O Espírito Santo que inspirou a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ele também esteja conosco. Nós não podemos compreender, entender, se não for pelo Espírito de Deus. Então, nós precisamos pedir a Deus, o poder do Espírito Santo. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus. Nesta manhã de quarta-feira, nós temos alegria no nosso coração. Nós estamos na Sala da Esperança, nós vamos estudar, abrir a Tua Palavra para estudarmos, e nós precisamos, Senhor Deus, da porção do poder do Teu Santo Espírito no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos amados, é a orientação do Espírito Santo. Tá? Essa é a nossa lição de hoje. Nós vamos estudar o capítulo 8 de Atos, verso 4 até o verso 24. E aqui nós temos uma mensagem muito importante para que Deus quer que nós venhamos aprender. Tá? O Espírito é o agente, que derrama o amor em nosso coração. Paulo, ele falou lá em Romanos capítulo 5, verso 5, que é o Espírito Santo que derrama ou implanta o amor de Cristo, o amor de Deus no nosso coração. Ele tem uma missão especial nesta terra, uma missão muito importante, querido Deus, no plano da salvação. Tá? É o Espírito Santo que nos conduz à experiência também da salvação. Tá? Lá em João no capítulo 16, verso 7 ao verso 11, o Espírito Santo é que nos guia na verdade. Tá? E é Ele que nos capacita para também a missão, visto que é o Espírito Santo que neutraliza a obra satânica, degenerativa, e não é surpresa que Satanás tente por todos os meios distorcer nossa compreensão da natureza do Espírito Santo. Tá? E é sobre isso que nós vamos comentar um pouquinho, estudar nesta manhã. Queridos, o Espírito Santo tem várias funções importantes no plano da salvação. Tá? O Espírito Santo, prometido por Jesus quando aqui esteve, ele disse: eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. Essa expressão dada por Jesus, outro Consolador, é outro alguém semelhante a Cristo, tá? Semelhante a Jesus. Claro que o Espírito Santo, é Deus, assim como Jesus, tá? E ele tem uma função especial, extraordinária, no plano da salvação. Por exemplo, o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo ele chega para mim, chega para você e diz assim: olha, você sabe que você é um pecador. No meu caso, por exemplo, claro que essa obra ele faz com todas as pessoas, todos na face da terra. Tá?
Mas aqui eu estou dando um exemplo de mim. Ele chega para mim e diz assim, olha, você é um pecador. E como pecador você está condenado à morte. Tá? Ele apresenta a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Tá? Então eu estou condenado à morte. E então ele me convence que eu sou um pecador. E eu chego para o Espírito Santo e aceito que realmente eu sou um pecador. Tá? Aí o Espírito Santo ele chega e diz para mim assim, olha, embora você está condenado à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas existe uma solução para você. Aí ele apresenta Jesus, o plano da salvação. Ele apresenta, né, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus. E aí, queridos, é Ele que implanta, imprime o amor de Cristo no nosso coração. Aí eu conheço a Jesus e aceito Jesus como meu Salvador. Então, aquela condenação, tá, que eu tinha por causa dos meus pecados, tá, Jesus, lá na cruz, ele pagou por mim. Como eu aceitei o sacrifício de Jesus, aceitei Jesus como meu Salvador, ele tirou a minha condenação, tá? Ele tira, então, né, os meus pecados, me perdoa e imputa a sua justiça. Tá? Aí eu fico livre da condenação. Aí eu não sou mais condenado. É por isso que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, verso 1, ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, se você conheceu a Jesus, foi convencido pelo Espírito Santo de que você é um pecador e você sente a necessidade de um Salvador e aceita o sacrifício de Jesus, então Jesus ele perdoa, Jesus ele justifica, Jesus imputa a sua justiça e aí você não é mais condenado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Jesus pagou o preço por mim. Quer dizer, Jesus tirou a minha condenação e colocou sobre ele. Você entendeu? Esse é um trabalho do Espírito Santo no plano da salvação. Aí depois o Espírito Santo, sabe o que ele faz? O Espírito Santo, ele me ajuda a andar em novidade de vida. Tá? Então aí você, quando você aceita Jesus, você é batizado, recebe a Cristo Jesus como seu Salvador, quer dizer, você no batismo, você morre para o pecado e ressuscita junto com Jesus. Tá? Então, queridos, agora você tem o Espírito Santo, você recebe os dons do Espírito Santo e você tem aí todos os dias da sua vida, todos os momentos, o Espírito Santo com você. Então você levanta de manhã, você tem o Espírito Santo, você vai trabalhar, o Espírito Santo vai com você, você está trabalhando ali, exercendo as suas funções, seja o que for que você estiver fazendo, o Espírito Santo está com você. Quando você volta à tarde, o Espírito Santo está com você. Quando você viaja, o Espírito Santo vai com você. Quando você vai fazer um negócio, o Espírito Santo está com você. Então ele se torna o seu amigo, ele está com você em todos os momentos da sua vida. Tá? É Ele que te ajude você a viver uma vida de santidade, uma vida de novidade, uma vida de vida nova com Jesus, uma vida de transformação. Então, é por isso que muitas pessoas que te conheciam antes, como você era, como você reagia, como você fazia, agora você é totalmente diferente, você fica irreconhecível para essas pessoas e alguns até admiram, mas você não parece ser a mesma pessoa mais. Por quê? É o Espírito Santo que faz esse trabalho, faz essa obra. E agora ele vai nos guiando em toda a verdade da palavra de Deus cada dia. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, estuda a Bíblia, mais o Espírito Santo vai te revelando, tá? Mais ele vai iluminando a sua mente para você compreender mais a palavra de Deus. Ele vai te guiando cada dia em toda a verdade. Você vai aprendendo cada vez mais coisas novas, como uma fonte que jorra, né? E nunca acaba a água. Assim a palavra de Deus, o Espírito Santo, vai sempre te ensinando,
tá? E você vai aprendendo coisas que você jamais conhecia, coisas que é novas sempre para você, tá? Agora, queridos, esse é um ponto importante do Espírito Santo na nossa vida, quando nós o conhecemos e aceitamos a Ele como nosso grande amigo, né? Como aquele que nos guia em toda a verdade, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, tá? Agora, por outro lado, queridos, o mesmo trabalho do Espírito Santo tem gente que rejeita. Tem gente que fecha o coração para o Espírito Santo, acha que ele não é um pecador, que ele não precisa de Deus, que ele não precisa de ser salvo pela graça de Cristo, porque ele já é bom o suficiente, que ele não erra, que ele não peca. Tem gente que é assim. Aí o Espírito Santo, infelizmente, não pode fazer nada. A pessoa se fechou, tá? Ele se acha que ele é um perfeito, que ele não tem pecado, que ele não necessita de Jesus, que ele não erra. Então o Espírito Santo não pode fazer um trabalho na vida dessa pessoa. Você entendeu? E tem outros, queridos, que conhecem a palavra de Deus, estudam a palavra de Deus, estudam a Bíblia, mas só que ele não quer ser guiado em toda a verdade pelo Espírito Santo. Tá? Ele estuda um trecho da Bíblia e ele acha que é importante. Ele estuda outro, ele acha que não é importante para ele, não precisa, ele não sabe, isso aqui eu não preciso guardar, eu não preciso obedecer, sabe? Os mandamentos de Deus foram pregados na cruz, eu não preciso mais guardar, e vai rejeitando a palavra de Deus. Não deixa o Espírito Santo guiar ele em toda a verdade. Ele aceita parcialmente a verdade. Aí o Espírito de Deus não pode trabalhar na vida desta pessoa. Ele até acha que ele tem o Espírito Santo. Ele até imagina que ele tem o Espírito Santo. Sabe? Mas na verdade o Espírito não está guiando ele, porque ele se fechou e ele não quer deixar que o Espírito guie em toda a verdade, porque a palavra de Deus, queridos, toda ela foi inspirada por Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, não tem nada que dos princípios, dos mandamentos de Deus, que uns é válidos e outros não é. Tem gente, por exemplo, que guarda os mandamentos, né? 9 mandamentos da lei de Deus, mas o 4º mandamento que está ali expresso, imprimo ali na mesma lei, na lei moral, não guarda, diz que não precisa guardar. Então o Espírito Santo não pode guiar estas pessoas, porque elas se fechou, elas não querem aceitar a palavra de Deus. Você está entendendo? É desta forma que realmente o Espírito de Deus trabalha, mas se nós não deixar, não permitir, então ele não pode fazer nada, porque ele não pode nos forçar. Tá? Em Atos, no capítulo 8, verso 4 até o verso 24, mostra para nós, queridos, que na cidade de Samaria, ali quando Filipe começou a pregar o evangelho, ali depois da morte de Estevão, né, a igreja foi perseguida, e então tiveram que espalhar os irmãos para vários lugares, vários países, né? E, por exemplo, Filipe foi para a cidade de Samaria. E ali ele começou a pregar a mensagem, pregou o evangelho, e muita gente aceitou de bom grado a palavra de Deus, tá? Foram batizados. Só que eles não conheciam o Espírito Santo. E então, Pedro e João foi enviado pela Igreja de Deus, né, que a central da Igreja de Deus era em Jerusalém, então enviaram Pedro e João para Samaria, para que eles pudessem orar para que o Espírito Santo descesse sobre eles. E assim o fez, né? E tinha um rapaz por nome de Simão, que ele havia se batizado, tá? E quando Pedro e João estavam ali orando e o Espírito Santo desceu sobre muitos irmãos ali, e muitas coisas importantes aconteceram, né? Muitos milagres eram feitos. Então esse rapaz por nome de Simão, ele queria corromper os apóstolos, Pedro e João,
pagando uma certa quantia para que eles dessem o Espírito Santo para ele. E queridos, sabe qual foi a resposta daqueles discípulos, Pedro e João? O seu dinheiro é para a sua perdição. O Espírito Santo não é comprado. Queridos, o Espírito Santo foi dado por Cristo Jesus para nós, tá? Como quando nós fomos batizados, Cristo Jesus nos deu os dons do Espírito Santo como garantia da nossa aceitação no reino de Cristo. Tá? Aí você recebe gratuitamente de Cristo Jesus como presente o Espírito Santo. O Espírito Santo não é comprado. Tá? Ele não pode ser corrompido. O Espírito Santo nós só recebemos quando nós abrimos o nosso coração e dizemos para Jesus que nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida. Então, queridos, Pedro disse assim para Simão: você precisa se arrepender, você precisa se converter, para você receber o Espírito Santo. Tá? E Jesus perdoa você do seu pecado, que isso é uma blasfêmia, isso aí é um pecado horrível, você querer pagar para receber o Espírito Santo. E, queridos, há muitos e muitos assim hoje, tá? Que não abre o coração para Jesus, tá? Não quer guardar a palavra de Deus, não quer deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo em toda a verdade da palavra de Deus, mas ele acha que por ele devolver o dízimo, devolver a oferta, e isso é importante, nós precisamos, porque a palavra de Deus diz que o fiel seguidor de Cristo faz isso, mas não para receber o Espírito Santo. Nós não podemos fazer absolutamente nada para achar que temos méritos para sermos salvos pelas nossas obras e receber o dom do Espírito Santo porque somos bonzinhos. Não. Jesus nos concede pela sua misericórdia. E o Espírito Santo, ele está aqui com uma grande missão para nos guiar em toda a verdade da palavra de Deus e nos ajudar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a lei de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com os ensinamentos de Deus, e cada dia sermos humildes para que o Espírito Santo vai fazendo a obra de transformação na nossa vida, até que Jesus venha. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E isso, querido, é pela nossa humildade em reconhecer que nós necessitamos de Cristo Jesus e do seu Santo Espírito. Então, queridos, que a nossa oração constante seja: Pai querido, dá-nos do poder do Teu Espírito, para vivermos uma vida de acordo com todos os ensinamentos da Tua Palavra. Meu desejo é que você receba o poder do Espírito Santo cada dia. Desejo a você um dia muito abençoado e que este Santo Espírito esteja guiando a sua vida e a sua casa, a sua família, seus negócios, em tudo, tá? Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, amanhã nós estaremos de novo na Sala da Esperança, estudando uma nova lição importante para nós. Um abraço a todos, até logo.